O Will Smith tinha um problema. Vocês conhecem o Will Smith, né? O cara é só um dos atores mais famosos do mundo. Bom, nossa história começa em 94, quando o Will era casado com essa mina aqui, a Charlize Pino. Ele já tinha 25 anos de idade e um filho de 2 com ela. Só que em vez de ficar em casa com sua esposa e seu filho, o Will tinha encontrado um rolê mais interessante. Vocês conhecem a Jada, né? Nessa época, ela tinha feito uma audição pro Maluco no Pedaço e ela acabou não passando. Só que o que acabou acontecendo foi que o nosso mano Will se apaixonou loucamente por ela. E assim, não aconteceu nenhuma traição nem nada do tipo, mas é aquilo, o mano é casado, apaixonado por outra mina, não vai dar bom. Só que o Will nunca falou nada pra mina dele. Ela que acabou percebendo que ele tava meio estranho e pediu pra se divorciar, saca? E papo de 3 segundos depois ele assinar o papel de divórcio, ele liga pra Jada e fala: "Oi, sumida, você tá solteira?" A Jada virou pra ele e falou: "Não tô, por quê? Ele não tá mais." A Jada meio que foi topando a parada, só que deixa eu te passar o contexto. A fita é que nessa época a Jada tava tendo muito sucesso na sua carreira de atriz, ela tava tendo sucesso na vida pessoal, só que mesmo assim ela se sentia miserável, ela se sentia infeliz. E ela achava que, tipo assim, com o Will ela ia conseguir encontrar algum tipo de alegria. E a parada fluiu forte, eles fizeram várias viagens juntos, o romance tava vivo, o bagulho foi da hora. Só que aí começam os problemas. Por quê? O Will queria casar. Só que a Jada tava tipo: "Meu irmão, não sei se eu fecho com esse bagulho de monogamia não, tá ligado?" E o Will respondeu pra ela: "Então vamos casar dia 31 de dezembro? O que você acha?" E segundo a Jada, ela até queria dizer não, só que como ela tava grávida desse moleque aqui, meio que ela sofreu uma pressão familiar de, mano, casar de uma vez, tá ligado? Só que parte do motivo dela não querer casar com o Will não era só esse bagulho de não fechar com a monogamia. Sabe aquele mano que sua mina sempre vive falando: "Não, mano, é só meu amigo"? Então, vocês conhecem o Tupac, né? O Tupac era o só meu amigo da Jada. Só que o Will não gostava nem um pouco dessa brisa. Inclusive, ele ficava tipo: "Cara, como assim vocês são só amigo? Que brisa é essa aqui?" E a brisa é que a Jada e o Tupac, eles se conhecem desde a época do ensino médio, mano. Tipo assim, bem antes do Tupac ficar famoso. O Tupac que conseguiu a primeira audição dela pra ela virar atriz. E os dois realmente tinham uma amizade e um amor muito forte um pelo outro. Tanto que depois que o Tupac foi preso, ele pediu a Jada em casamento. Só que ela falou não. Isso porque na época ela já tava com o Will. E o Will, obviamente, se sentiu um pouco ameaçado pelo Tupac. Porque assim, o Will era grande na indústria, ele tinha o seu nome, pá. Mas o Tupac é o Tupac, né, parceiro? É outras ideias, velho. Tudo bem você ser o maluco no pedaço, mas, mano, quando sua mina tá apaixonada numa Machiavelli, você vai fazer o quê? Mas já já a gente volta pra essa brisa. Dia 31 de dezembro de 97, os dois se casaram. E foi uma cerimônia incrível, com uma festa melhor ainda, e tava todo mundo feliz. Todo mundo, menos a Jada, que subiu no altar chorando. A fita é que a partir daí a Jada meio que foi englobada na vida do Will. Ela deixou de ser uma atriz que tava subindo na carreira e ganhando seu nome pra virar a esposa do Will Smith. Enquanto isso, você pega o Will Smith porque ele sempre teve a visão que a vida perfeita dele, ele seria casado e teria uma casa grande, teria filhos e não sei o que. Então, mano, você junta a pessoa que não quer casar com o mano que só quer casar pelos motivos errados e já era, velho. Então o Will faz filme infinito, mano, vira o 01 de Hollywood, a carreira dele tá estourando, o maluco compra uma mansão gigantesca que por acaso a Jada odiava essa mansão. Segundo ela, o bagulho era caro demais e grande demais. Enquanto a mídia inteira vê o relacionamento deles como um relacionamento perfeito de Hollywood, que, mano, geralmente na indústria é uns bagulho feio, sujo, e agora finalmente estamos vendo o amor puro de Will Smith e Jada, a Jada tá se sentindo amassada pelo relacionamento, ela tá sentindo que a carreira dela tá indo pro lixo. Enquanto isso, ela tá vendo tanto o Will quanto os dois filhos dela, a Willow e o Jaden, mano, fazer carreiras de extremo sucesso. Tipo assim, a Willow tava, mano, no top 100 da Billboard, o Jaden tinha feito Karate Kid, tinha feito Em Busca da Felicidade. Tudo que ela queria é ir no corre, mano, largar a mão dessa vida. Chegou um ponto que, segundo o Will, ela chegou a chorar por 45 dias seguidos, meu irmão. Todo dia ela acordava e chorava, desesperada. E a fita é que um pouco antes dessa parada dela começar a acordar chorando, os dois tiveram uma discussão onde eles basicamente fizeram uma lista de quais são as prioridades na vida deles. E aí a Jada escreveu o seguinte, escreveu, mano, as crianças, o Will Smith, eu, família e amigos. Só que a lista do Will tava um pouco diferente. No topo da lista ele colocou ele mesmo, depois ele colocou a Jada, depois as crianças e depois o filme carreira. E isso deixou a Jada completamente deprimida. Tipo, mano, eu tô há anos me colocando em último lugar, colocando minha família em primeiro. E o mano, tipo, não tá nem aí pra mim. Foi isso que ela entendeu, tá ligado? Mas segundo o Will, tipo assim, ele tem que se colocar em primeiro, porque senão ele não consegue sustentar essa família. Obviamente as coisas estão ruins e a fita é que até as crianças deles percebem. Tipo, olha essa carta que a Willow escreveu quando era criança pro Tupac, mano. Tipo assim, Tupac, eu sei que você tá vivo, meu irmão, e minha mãe tem muita saudade de você, então por favor volta e faz ela ser feliz. Eu imagino que o Will tenha feito essa cara quando ele leu essa parada, mano.
Só que o bagulho realmente ficou ruim na festa de 40 anos da Jada, quando o Will resolveu dar uma festona pra ela sem nem falar com ela, tipo uma festa surpresa, chamar uma galera, fazer um evento, um bagulho muito louco assim. E ela simplesmente odiou o rolê, tipo, mano, o próprio Will admitiu que ele não fez isso por ela, ele queria, tipo assim, mostrar pra ela que ele conseguia ser o cara foda que tá com ela, que não sei o quê, e não se preocupou em perguntar pra ela o que que ela queria fazer no aniversário dela. Papo de no meio da festa ela falar, mano, eu quero ir embora, vai ter 3 dias de festa, eu não quero que tenha mais nenhum dia de festa, por favor, vamos parar com isso. E eu falar, tipo, não vamos parar. Eu fiz tudo isso pra você, que não sei o que, não sei o que lá. Ela virar pro eu e falar, mano, é meu aniversário, por favor. Então, depois disso, eles se separam. Tipo assim, eles nunca se divorciaram nem nada, mas eles ficaram separados um tempo. E em 2016, 2017, mais ou menos, eles meio que voltam, mas não voltam, porque eles começam a postar no Facebook um monte de podcast, basicamente lavando a roupa suja do relacionamento. Foi um bagulho, mano, tenebroso. Inclusive, nessa época, eles pararam de usar aliança e não se chamavam mais de marido e mulher, eles se chamavam de parceiros de vida. E em um desses episódios, num dos momentos de maior vergonha alheia que já foi visto na internet, a Jada começa a comentar sobre o caso que ela teve com esse rapper aqui, que por acaso era um grande amigo, se pá, mano, um dos melhores amigos do filho dela. Esse mano tinha 22, 23 anos na época e ele ficou junto com a Jada na época que, tipo assim, ela e o Will estavam separados, e segundo ele pediu permissão pro Will, e o Will disse que demorou, tá suave. E se você conhece o mundo da internet, você sabe que a internet não perdoa e o bagulho ficou louco pro Will. Só que assim, se você pensar no contexto lá de trás, que, mano, ela não fecha com monogamia, e pá, se pá, tipo, o Will tava suave e falou, mano, vou deixar ela fazer o que ela quer, é isso, não quero perder minha mulher, tá ligado? Mas parece que todo esse drama e todas essas conversas que eles tiveram foi pra um bem maior. Porque mesmo que separados, os dois ainda estavam juntos, entre aspas, e meio que a Jada tava feliz agora. O Will nem tanto, mas é a vida. Aparentemente tava tudo suave, isso é até chegar 2022, nos Oscars, quando o comediante Chris Rock faz uma piada sobre a Jada, porque a Jada tava careca, e sobre ela aparecer com a G.I. Jane. Quando o Chris contou a piada, o Will tava rachando o bico, tava tipo, tá porra, maluco, da hora. Só que de repente ele parou de rir e ficou tipo, o que você falou sobre minha mina, tio? Então ele simplesmente subiu no palco e deu um no scope no mano. Tipo, o que o Tupac faria no meu lugar, tá ligado? Tipo assim, a Jada tava suave com a piada. Tudo bem que, tipo, ela tava careca por conta de uma doença e tal, mas ela levou na esportiva e é pra ser levada assim. Só que é maluco ainda pensar que ela mesma tinha falado, tipo, mano, nós não vivemos como marido e mulher desde 2016. Aí tá o Will Smith nos Oscars gritando, tira o nome da minha mulher da sua boca, seu desgraçado! E o maluco disso tudo é pensar que até agora eles estão casados. Tipo assim, eles vivem em casas separadas, eles não estão juntos, mas eles estão juntos. Tipo, segundo eles, mano, nós estamos juntos pro resto da vida e é isso. Vai entender. Mas e vocês? Comenta aí o que vocês acharam de tudo isso. Não esquece de seguir nós. Tamo junto.